Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio que nós estamos inaugurando do Revenue Hackers aqui. E hoje a gente conta com a presença ilustre de um amigo nosso, que é o Denis. O Denis trabalha na Mercos, ele já vai se apresentar. Mas gostaríamos de fazer todos vocês muito bem-vindos a esse papo. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, curtam esse episódio e eu vou deixar o Denis se apresentar agora. Denis, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado. Pô, uma honra, né? Uma honra estar sendo o primeiro dessa nova Primeiro. temporada, esse novo modelo. Então, pô, que legal, cara. Pô, meu nome é Denis, né? Hoje trabalho na Mercos. Hoje não, né? Tá fazendo. Ano passado fez 10 anos, então, uma jornada interessante aí. Eu trabalho com empresa de tecnologia há 10 anos. Literalmente na Mercos foi meu início da jornada nessa parte de tecnologia. Legal. Antes disso, cara, já fui. Primeiro emprego, nada, um contexto bem diferente, nada conectado com tecnologia, arrumando celular em assistência técnica, né? Então foi meu primeiro emprego. Fui corretor de seguros, trabalhei em banco, né? Trabalhei no Banco Itaú durante 5 anos, né? Mas meu background todo sempre foi vendas, né? Acho que é o que eu gosto de fazer, é o que eu me identifico, que eu acho que eu sei fazer bem. Então sou aquele eterno vendedor, né? Então, pô, entrei na Mercos como vendedor, literalmente, e daí eu fui galgando, migrei para essa parte de gestão. Então, passei por coordenador de vendas, coordenador de, né, tanto de inside sales, SDR, depois de gerente comercial. E nos últimos 4 anos, mais ou menos 4 ou 5 anos, eu migrei para migrei não, né? Abracei uma parte de CS também, né? Então, eu já tive sobre responsabilidade a parte do onboarding que eu tenho até hoje. Então, hoje eu cuido do time de pré-venda, né, de SDR, o time de vendas e a parte de onboarding. Já tive ongoing também sobre minha responsabilidade, já tive atendimento sobre minha responsabilidade também, Legal. né? Então, hoje na Mercos a gente mudou um pouco essa estrutura tradicional de gestão. Tem só o coordenador lá de, né, o gestor de vendas, o gestor de CS, a gente deu uma unificada. E hoje a gente acaba abraçando quase a jornada completa do cliente, né? A gente quebrou esse muro aí entre CS e vendas, né? Então, nesses últimos 4 anos, acho que é o tempo que, como meu background todo é vendas, né? Então, essa parte tenho aprendido a cada ano que passa a olhar um pouquinho do outro lado, né? Na parte do pós-vendas e entender esses desafios também que o pessoal acaba passando. E Então, ajuda, né, porque às vezes essas áreas elas acabam tendo algum conflito de: "Ah, pô, o vendedor ofereceu isso, a gente não entrega", é, ou "Pô, eu vendi, mas o cara não teve um bom atendimento". Então acho que olhar, pra esses 2 lados pode até ajudar um pouco a melhorar a performance dos times, encontrar os gaps e fazer eles se conectarem. Tu conseguiu enxergar isso quando tu unificou as 2 áreas? total, cara. Eu vou te falar o seguinte, eu acho que tá para nascer ainda quem resolver todos esses problemas, esses conflitos entre CS e vendas, mas dessa maneira é mais fácil a resolução. Eu acho que a gente consegue colocar todo mundo para olhar um pouquinho do lado do muro, né? Tanto o CS olhar para vendas e entender qual que é a complexidade, né, de um vendedor para ele, porra, engajar o cliente, mostrar o nosso produto, fazer o fit, né, do nosso produto com o cliente e Perfeito. finalmente se tornar uma venda. E ao mesmo tempo, o vendedor também olhar que, cara, né, quando você tem essa divisão de gestão, cara, você fechou a venda, depois não é mais a tua responsabilidade, né? Na prática é literalmente isso, né? Uhum, Na uhum. teoria a gente fala: "Ah, Sim, pô, mas na Toma aí, toma prática" aí. exatamente, na prática é isso, né? Você passa o sim. bastão lá para o time de CS, é um outro gestor, né, você acaba sendo envolvido quando o problema é muito grande, mas Uhum. no dia a dia você não tem essa conexão. E com essa mudança de gestão que a gente teve, né, pô, facilitou muito a resolução de problema e facilitou muito todo mundo entender que a gente tá batalhando pela mesma coisa, Uhum. né. Acho que CS Legal. começa a olhar para vendas e fala: "Cara, não tem ninguém querendo me sacanear ali", e vendedor também olha para o onboard e fala: "Cara, como é complexo, né, por mais que eu fiz uma venda muito bem alinhada, o quanto de problema surge já no momento inicial do onboarding em si, né, que não Uhum. é tratado na venda e que às vezes não vai aparecer na venda por melhor que seja feita essa Perfeito, venda, né, sempre tem perfeito. problemas novos, né, e já é de imediato, né, na parte inicial do onboarding. Então, eu acho que Uhum. a gente conseguiu fazer todo mundo entender um pouquinho esses problemas. Mas, cara, problemas sempre vão existir, acho que isso aí tá pra nascer ainda, que é o mesmo Com problema do certeza. ar-condicionado, né, É, ar-condicionado gelado ou exatamente. quente nunca vai satisfazer todo Problema mundo. insolúvel, não tem É, como. mesma coisa.
Legal, cara, legal. Acho que é bem interessante essa visão que tu trouxe, que é uma visão do todo, né? Então, Uhum, hoje a gente chama essa operação, que é uma operação de RevOps, né? uhum, Ou seja, a gente unifica toda a visão dentro de uma operação focada em receita, e ali você exato. engloba tudo que seja experiência do cliente, né? Ou seja, você tem diversas áreas que elas trabalham unidas para uma coisa só, né? Mas eu queria trazer um ponto aqui que Uhum, acho que é importante, interessante até para as pessoas poderem saber, que é trazer um pouquinho mais sobre a Mercos, uhum, o que que ela resolve, né? legal. Até para o pessoal poder entender exatamente, cara, o que que o Denis ele tá vendendo, né? Uhum, E aí vamos contextualizar isso dentro de um outro contexto que eu quero trazer, porque eu acho que é muito importante. O software resolve algumas dores que são dores que, inclusive, os nossos clientes têm, Uhum. uhum, né? Então, muitos clientes, por exemplo, que a gente tem da indústria e tudo mais, utilizam o software da Mercos. Mas eu acho que é legal, cara, contar, dar um briefing pessoal, acho que brevemente, fala, cara, isso, resolve isso. Se tu aham, quiser, pode ficar à vontade. Dá o legal, teu cara. pitch. Não, não, vou tentar ser bem simplista, assim, para não gerar complexidade. Legal. A Mercos, na verdade, cara, ela nasceu, é um sistema de força de vendas, né, voltadas para indústria, distribuidor e representante comercial. Inicialmente começou lá com representante comercial, né, os 3 founders são desenvolvedores, né, Uhum. e um dos pais do founder, do Celso Tonelli, ele é representante comercial. Né, então, cara, ele sofria no dia a dia para emitir pedido, literalmente. Então, ele chegava lá na Uhum. frente do varejista, né, e precisava repor o estoque do cara. O cara emitia um pedido, fazia ali no papel. Aí ele chegava em casa, ele tinha que repassar, na época, lá no começo, né, porra, por e-mail ou escrever num papel, bater uma foto e mandar, não tinha nem o WhatsApp, né, então a conexão, essa Sim. integração entre o pedido que o representante gera com a indústria, até chegar na indústria e Uhum. depois toda a parte logística, era bem complexo, Uhum. né. Então, o seu Afonso, né, que é o Afonso Tonelli, falou: "Cara, não consegue criar alguma coisa para me facilitar na frente do Tem cliente?" programador aí, cara, faz Exatamente, alguma literalmente foi coisa. esse o papo. Aham. Né, a Merco surgiu daí, cara. A Legal. Merco De um surgiu dessa ideia. problema Um que pro existia de verdade, que, ou seja, que Total, perfeito, perfeito. Que exatamente. Então a alguém gente olhou de dentro daquilo e falou, cara, isso tem que ser solúvel de alguma forma, né? exatamente, o cara na ponta mesmo, né, que era o seu Uhum. Afonso, ele é representante até hoje, ele tem uma das maiores representações do sul do país aí, de instrumentos Legal. musicais, né, e tudo mais. Uhum. Cara, então a Mercos nasceu aí, foi criado, ele começou a usar, e daí o que aconteceu? Os representantes que trabalhavam com ele começaram a olhar e falar: "Caramba, eu também quero", porque facilitou a vida, Uhum. né. Então, só para entender a dinâmica da Mercos, tem um aplicativo lá na ponta, na mão do representante, que ele consegue emitir o pedido, o sistema já está conectado Uhum. com a indústria, né, o Mercos se conecta via integração com o sistema interno de gestão interna, o ERP da indústria, né, Uhum. então o pedido é emitido, cara, em tempo real, chega na mão da indústria, coisa que se demorava às vezes, cara, quando tem representante que atende regiões que até Uhum. hoje não tem muita internet, né? Então o pedido até para chegar na mão da indústria, né, a partir do momento que ele visita o cliente, às vezes demorava uma semana, cara, né? Hoje em tempo real. Imagina para Imagina o o tempo cliente perdido, final né? receber o produto, para o varejista, né, Uhum. receber o Uhum. produto. Então a gente automatizou essa ponta. Então nasceu pelo representante, depois a indústria olhou, falou: "Cara, legal, vamos conectar com o meu RP aqui". Então a gente criou um sistema para indústrias e distribuidoras, né. Hoje a gente já tem um Uhum. e-commerce B2B, né, que é meio que um braço direito do representante, que ele consegue deixar na mão do cliente, para o cliente emitir pedido a hora que ele quiser, né, Uhum. porque Pô, para o legal. varejista também receber representante, às vezes para toda a operação do cara lá só para ele estar emitindo o Uhum. pedido. Então, cara, hoje tem representante aí que entendeu essa dinâmica de usar o e-commerce como um apoio, cara, que tá aumentando o faturamento de forma drástica, ganho de comissão dele, aumenta o faturamento da indústria, né, e tudo mais. Aí, cara, Uhum. hoje a gente tem Mercos Pay, que é um produto também né, de pagamento da Mercos, então a gente foi Legal. crescendo, né? A Mercos hoje tem 15 anos de história aí, Uhum. Uhum. né? Então eu entrei no ano 5 aí Legal. nessa jornada. Boa, boa. E pensando nessa jornada do cliente, né? Vamos entender, explica pra gente como que é isso, né? Como que ele chega, aí tem o processo de qualificação, o que que vocês consideram muito importante nessa etapa, porque bastante gente gosta de pegar casos de sucesso, que Aham, é um caso de vocês, e entender, pô, o que que eu posso replicar, né? Então, como que vocês conseguem fazer aquisição de lead, como conseguem fazer uma legal. boa qualificação, passagem de bastão, um bom fechamento, depois a passagem para o time de CS um pouco do que a gente comentou, o que que tu considera importante nessa jornada, que é legal a gente compartilhar aí com quem tá ouvindo a gente. Cara, legal. Então como é que a gente vende, né? Ah,
Hoje a Mercos a gente tem 2 grandes canais de aquisição, que é o canal inbound, literalmente via marketing mesmo, e o canal de parcerias. O canal de parcerias, o que que é? A gente começou a entender, né, cara, como é que a gente consegue chegar nessas indústrias que a gente quer, né? Eles usam RPs robustos e tudo mais. A gente começou a ir nos RPs, fazer parceria e falar, cara, se vocês indicar negócio pra gente, a gente consegue, né, conectar um força de vendas. Normalmente o força de vendas do RP é algo mais simplista, né? O cliente às vezes precisa de algo mais complexo, e daí entra a gente como especialista na parte de vendas especificamente. A gente começou a fazer parceria com esses RPs, eles indicam o negócio pra gente, a gente fecha a força de vendas. Cara, isso é bom para ambos lados, que fideliza o cliente deles também, porque na hora que ele tá com algum. Pô, quero trocar um sistema, ele vai ter que trocar 2, o Mercos e o RP. Então Sim, você fideliza né? as 2 pontas, exatamente. Perfeito. E o inbound, no qual eu sou responsável hoje, né, é através de marketing mesmo. Mas, cara, os canais de aquisição, eles são muito semelhantes a partir ali do processo, né, do pré-venda, venda e tudo mais. A diferença é que quando o canal de parcerias, como a gente tem contato com os RPs, às vezes o RP ajuda a gente no processo de venda também. Né? Aquele famoso lead que às vezes para de nos responder e tudo mais, pô, a gente tem mais conexão com esse cliente. O inbound já não, né? É um cara que, né, ele usa qualquer RP, qualquer que eu falo não parceiro nosso, né? Então, como é que funciona essa esteirinha? Vem do marketing lá o lead, chega pra gente, a gente qualifica para entender, né, o nosso foco, indústria, distribuidora, representante comercial, né? Cara, produtos de bem de consumo é o que a gente navega super bem, né? A gente até os últimos anos, sei lá, até 2 anos atrás, a gente navegava muito bem em tickets menores, então aquele cliente SMB, começamos a olhar o pé em middle market, agora a gente está começando, a gente tem alguns clientes enterprise, ainda não é o foco da Mercos pros próximos anos, né? Mas a gente está navegando em tickets cada vez maiores. Mas o cara chegou ali no pré-venda, a gente identifica o perfil dele, se é o perfil de cliente que é o que a gente atende melhor, né? Que o nosso produto tem melhor aderência. Qualifica esse cara, né? Lógico, né? Daí tem todo o processo de SDR, né? Que além do perfil, entende qual é o momento do cara, o que ele está buscando, o nível de aderência de software que a gente vai ter com aquele cara de maneira mais macro, dando fit, né? Do ICP lá desse cara, né? Do perfil de cliente ideal Mercos, ele joga para um vendedor. Jogou para um vendedor, como é que é esse processo? Ele já joga com a demonstração agendada, né? Então, o papel do SDR final ali, então, pô, ele teve todo o papo com esse cara, identificou o perfil, é jogar, já definir data com o cliente, jogar já o cliente numa demonstração com o vendedor, né? Até no dia da demonstração, o SDR ainda tem o papel de mandar umas mensagens para o cliente para confirmar se está tudo certo, né? No-show, Exatamente, evitar no-show. Né, que acho que é um dos grandes problemas desse processo de passagem de bastão entre SDR e vendas. Dando tudo certo, o vendedor entra para demonstrar nosso produto, entender qual é a real necessidade do cliente e mais profundamente em dores que já foram mapeadas ali pela SDR, entender ali de fato, né, com as pessoas corretas já dentro dessa reunião, qual que é, se a gente de fato vai atender, né, a complexidade de operação do cliente, o que ele espera, quais são os objetivos dele, né, e encaixar da melhor maneira ali o nosso produto e qual o produto que ele quer da gente. Se é o força de vendas, né, se é o força de vendas mais e-commerce, se é o força de vendas e-commerce mais o Mercos Pay, né, e tudo mais. A gente, cara, hoje trabalha com a modalidade de contrato, a gente tem um contrato que é fechado com esse cliente, contrato de 1 ano ali, né, então pré-paga só representante comercial. A via de representante hoje está completamente orgânico, a gente não tem time de venda para clientes novos, esse cara se faz a autocompra dele, são tickets menores, que engraçado, né? A gente antes tinha um time de vendas para esses caras de representante, quando a gente tirou, aumentou a receita. Caramba. A gente percebeu que às vezes, pô, e era vendedores bons, cara, a gente tinha vendedores bons, mas a gente viu que esse cara, a gente tava mais complicando a vida dele ali, fazendo ele conversar com a gente, né, e ter uma demonstração e tudo mais, né, no final das contas a gente aumentou, cara, se eu não me engano, quase 40% da receita na hora que a gente tirou as pessoas da operação, assim, Pô, de maneira bem muito bom. expressiva. E daí a gente pivotou todo mundo para a operação de indústrias e distribuidoras que a gente daí precisa, a gente precisa ter, até porque quando a gente fala, a gente precisa integrar a Mercos com o RP do cliente, a gente precisa desenhar essa integração junto com o cliente, né, então no processo de venda, a gente tem um vendedor, ele tem até um viés técnico, mas a gente tem um arquiteto de solução que entra depois da demonstração para bater a parte técnica com a parte técnica do cliente. Mais engenheirada daí, Exato. né?
Porque antes a gente tinha muito problema no onboarding. Na hora que começava a falar de integração, cara, dava pau nos projetos. E a gente tomava Uhum. cancelamento. Falou, cara, Sim, o Mercos não vai me atender do jeito que eu imaginava. Então a gente desenha essa integração antes para mostrar pro cliente, cara, é assim que vai funcionar, legal. né? Aí Muito depois bom. da venda fechada, a gente passa pro time de onboarding. Então essa passagem de bastão, a gente também já deixa agendada a reunião de kickoff. É papel do vendedor Uhum. agendar essa reunião de kickoff. Uhum. Então a gente já passa essa bola bem redondinha. Melhora a fluidez ali. né? Demais, cara, demais. Quando a gente mudou isso, a gente também tinha muito no-show no onboarding, cara. Né? É até um negócio que a triste, gente né? é Pô, triste. cara, você comprou e agora não quer. Exato, cara. Você não quer alguém, né, para te ajudar nessa jornada, né, para Uhum. facilitar a tua vida nesse Uhum. processo inicial, né? Porque o cara ele entende muito bem da empresa dele, mas Uhum. de software, Mercos, cara, a gente consegue ajudar muito, Uhum. né? O nível de aprendizado e a rapidez, né, pro cara colocar em operação, né, o software rodando lá e ele de fato vê todo o valor que a gente prometeu para ele sendo entregue. Uhum. Né? Então a gente faz essa passagem de kickoff mesmo, né? Cara, se o kickoff não ocorreu, é responsabilidade do vendedor conversar com o cliente, Uhum. remarcar isso, né? Legal. Ele Então, sente um pouco da dor do SDR também, né? total, exatamente. Cara, esse papo é bem, bem legal, assim, de ter Aham. com os vendedores. Sim. Quando a gente fez essa mudança, né, de gestão, foi uma das coisas que a gente quebrou, assim, a gente falou, cara, a tua responsabilidade, né, vai além da venda, cara. É fazer agora o cara tá participando lá do kickoff, porque a gente sabe que quando o cara não participa do kickoff, a chance dele, né, cancelar, a gente tomar um Uhum. cancelamento de churn lá é muito mais alta, né? Uhum. Então a gente tem compartilhado muito essas dores, assim, entre os times. Eu acho que isso que ele criou essa conexão melhor. Cara, a gente melhorou retenção, a gente melhorou venda, a gente, pô, melhorou muito o resultado da empresa Uhum. com toda essa conexão. E a jornada do cliente, cara, ela é muito parecida, seja no inbound ou no canal de parcerias também. A dinâmica, ela é idêntica, né? Uhum. E aí, depois de passado do onboarding, aí o time de ongoing já não tá mais comigo, mas a gente tem essa passagem de bastão também que o cliente é encarteirado, depende do ticket, né? Ele vai ter um Uhum. gerente físico lá, Uhum. né? Ou não, né? Então, a dinâmica e essa esteirinha tem funcionado mais ou menos dessa maneira. Legal, legal. Cara, acho que essa parte que tu comentou ali agora especificamente ali sobre a questão de você não só fazer a venda, mas garantir que o cliente vai ficar. Ela é essencial, né? Então a gente sabe que no momento da venda as coisas acontecem, você tá, geralmente, né, o sentimento do cliente tá lá em cima, mas aí, né, a experiência que ele vai ter logo depois, ela é muito importante, vai determinar qual que vai ser o LTV que ele vai ter contigo, ou seja, quanto tempo ele vai permanecer com a tua empresa. E a gente sabe que isso tem que ser uma métrica que é extremamente saudável, né? Quanto mais Sem tempo um dúvida. cliente fica com você, melhor é para a empresa, né? Exatamente. E a gente já teve muitas experiências nisso, né? Pelo menos lá no começo da Zopo, na fundação da Zopo. Então lá, quando você está abrindo uma empresa, o foco é vender, né? Então você quer Não saber de importa, vai vender, ganhar. não. Tem que Cara, vender, né? como vai Ah, ser depois, eu não é. sei. Então, né? Vai para cima, vende. Então a gente aprendeu, a gente teve que melhorar muito os nossos processos. Então a gente começou com uma taxa de churn mais elevada, depois a gente foi entendendo que, opa, peraí, se eu tiver uma rede furada não faz sentido, então significa que, pô, eu tô colocando gente para dentro, mas se as pessoas estão saindo na mesma quantidade, quer dizer que eu tenho uma empresa que o quê? Não cresce, né? Então a gente começou a olhar com muito carinho para isso, e aí a gente conseguiu, hoje, dentro do ecossistema da B324, nós somos a empresa, a consultoria no mundo que tem a menor taxa de churn entre todos os parceiros Que que legal. existem, né? Então, só que Uhum. isso foi feito com muito trabalho, e, cara, você sabe que dá Ninguém vê esse background, né? Exato, dá É. muita dor de cabeça. Então a gente teve que adicionar diversos processos. Então hoje, por exemplo, o cliente entra, a gente tem que pegar ele pela mão em todas as etapas do processo. A gente faz um board, né? Você tem diversos treinamentos. Você tem que, para nós, principalmente que vendemos CRM, você tem que é uma complexidade que você tem. Você tem que entender muito bem qual que é o processo de venda do cliente. Então muitas vezes ele não tem o nível de maturidade para poder entender. Muitas vezes ele chega e fala, pessoal, eu comprei, mas eu nem sei o que fazer com isso aqui, né? Uhum. E, cara, na tua visão, né? Acho que é muito legal a visão que tu pode trazer. E principalmente entendendo que tu já rotacionou dentro de muitas áreas, né? O Uhum. como isso foi sendo construído dentro da Mercos, em que o momento que o pessoal pensou, caramba, ok, eu vendi, mas peraí, se eu não cuidar e tiver muito carinho, eu não fizer de fato um onboard, pô, garantir que ele vai aparecer na reunião, né? Ele não vai ficar. Como é que isso foi sendo trabalhado? Como é que tu presenciou essas mudanças acontecerem? E, cara, como que essas áreas foram sendo criadas? Como que essa Uhum. concepção foi sendo criada? Legal. Normalmente é na dor, né? E na Mercos não foi diferente, cara. É no número, né? É o número. Puta, a gente... Legal, ó, né? Por exemplo, a parte de vendas da Mercos tá muito redondinha. Muito redondinha. Muito. Com, pô, uns KPIs legais.
cara, baixíssimo turnover, cara, tá bem legal. E o nosso desafio agora, dos últimos 2 anos para cá, tem sido a parte de CS. E daí quando eu falo número é justamente esse, de olhar para o número e falar, cara, a gente tá com um nível de cancelamento que não é o que a gente gostaria de estar, né? Uhum, uhum. Então, a gente pivotou todo mundo para esse olhar e começou a fazer essas conexões olhando na dor mesmo, de falar, cara, a gente não Uhum. bateu o resultado de retenção do ano. Vendas tá super legal, o resultado da empresa tá super bem também. Por exemplo, 2025 foi o melhor ano que a gente teve da história da Mercos. Uhum. Olha, É, Boa, demais. sensacional. Parabéns. exatamente. E a gente tem Uhum. melhorado muito essa parte de retenção também. Mas daí a gente começa a fazer as quebras de falar, né? Tu falou muito de LTV, CAC e tudo Aham. mais. Fazer as quebras, pô, legal. A gente olha o número geral, tá bacana. Vamos quebrar agora por tamanho de cliente pra gente ver qual que é o nível de experiência que a gente tá dando pra esses caras. Uhum. Pô, e daí a gente começa a descobrir que em clientes menores a gente tem uma taxa de cancelamento maior. Cara, no ano Uhum. passado, pra você ter uma ideia, que aí começam a ser criados os processos de falar, cara, legal, ó, olhando no macro a gente tá legal, estamos Uhum. fluindo bacana, mas quando a gente começa a aprofundar um pouco mais nesses números, a gente começa a ver que tem um pool de clientes aqui que a gente não tá bem, né? Uhum. Então, cara, vamos fazer alguma coisa por um período de tempo para entender se a gente consegue melhorar esse resultado? Vou ser bem prático no exemplo Aham. aqui. O ano Uhum. passado, a gente descobriu que caras até R$ 600, mais ou menos, a gente vende legal para esses caras, mas a gente retém de uma forma muito ruim, Entendi. né? Aham. Muito ruim quando eu falo, cara, não tá no número que a gente espera para aquele pool de Perfeito. cliente. Poderia ser melhor, né? Poderia ser melhor. Aham. A gente falou, cara, mesmo sendo um ticket menor, vamos fazer tudo que tá ao nosso alcance para tentar melhorar a receita desse cara, Uhum. que daí cria as conexões entre times. A gente falou, cara, vamos entender por que a gente tá perdendo. Aí a gente se depara com o primeiro obstáculo. Cara, a maioria desses clientes a gente nem sabe que o cara simplesmente para de nos responder no onboard. A gente fez o kickoff, tá legal, tá tudo fluindo bem, fizemos reunião e configuramos o sistema. De repente o cara para de nos responder, aí vira uma inadimplência porque ele parou de pagar. E a gente fala, Uhum. cara, o que a gente fez de errado? A gente começa a assistir a demonstração do vendedor para ver se teve algo de errado. Porra, não teve, foi legal. A gente começa a assistir o onboarding, pô, foi legal. O que tá acontecendo com esse cara que a gente não tá conseguindo entregar o valor? Que ele Uhum. fala, cara, faz sentido eu pagar X para Mercos aí todos os meses, porque eles estão me trazendo X de receita de volta. Legal. Aham. Não tem outro motivo pro cara Sim, pagar um com sistema, seja certeza. qualquer Tem sistema. que ter ROI, Tem que dar ROI, Tem né? que dar ROI. Né? Então a gente falou, cara, já que a gente não sabe, então vamos fazer meio que um processo high touch pro cara tech touch, low touch, é o mais micro possível, R$ 600, né? Uhum. Cara, a gente mudou o processo de venda para esses caras, a gente falou, vamos começar a fazer a população de base desse cara antes do fechamento da venda. Vamos antecipar o onboard, trial envolver o... guiado, Baita assim. insight. Exato, vamos envolver o Uhum. onboard antes. A gente fez. Cara, vamos agora fazer a passagem de bastão mais redondinha já pro onboard, que deu o onboard com a base populada, o cara começa a já rodar com a base dele pronta. Uhum. Fizemos. Melhoramos? Cara, melhoramos. Mas não vale o custo da operação, porque a gente Pois tá é. fazendo um processo high touch pra um cara Sim. pequeno. A gente Aí não fica caro melhorou o quanto a demais, gente imaginava. Fica Aham. ineficiente, né? É. Às vezes não se paga. Exatamente. Então, assim, a gente vai estruturando os processos na Mercos dessa maneira, de falar, cara, ó, tem esse problema, esse vai ser o foco durante, sei lá, um ano. Cara, vamos fazer muito bem feito isso daqui. Uhum. Experimento, hipótese, teste, Exatamente. mensuração. Exatamente. E medindo bem, né? Pra gente Uhum. entender tudo que a gente tá falhando e o que a gente tá fazendo muito bem. Legal. Uhum. E daí a gente Legal. chegou à conclusão no final do ano e falou, cara, não faz sentido pra gente como empresa, o nível de esforço que a gente tá fazendo, e a gente continua tendo o mesmo problema com esses caras. Tem muitos caras que param de nos responder e a gente tá fazendo por ele, cara. A gente falou, cara, talvez esse cara não é mais o nosso ICP. Boa. Não é o Perfeito. foco pra empresa. Por quê? Porque esse cara, se ele não ficar 8 meses dentro da empresa, ele não paga nem o custo de aquisição. Então não faz sentido. E a gente Perfeito. tá tomando cancelamento em até 3 meses. É Tem prejuízo. CAC negativo. É. É. E aí são decisões mais frias como empresa, Uhum. né? De falar, cara, que talvez não vale o esforço, Uhum. vamos focar a galera para caras maiores que traz muito resultado e que a gente consegue entregar um valor melhor como produto, né? Para Legal. esses caras. Pô, esse insight é sensacional, porque, vamos lá, né? Toda empresa chega um momento em que muitas vezes ela tem que abrir mão de querer fazer tudo e de querer atender tudo, né? E a essência da Mercos, né, cara? A gente começou por esses caras, né? Então Aham. ele é doloroso esse processo, né? Sim, porque imagina, você tem apego, né? Porque foi por ali que começou. É. Então, né? Uma parte da história muito importante tá ali, né? É. Só que chega um ponto, eu acho que algumas empresas chegam nesse ponto, não todas, né? Que algumas já nascem de fato dentro, ok, com o seu ICP ali muito bem definidinho, ajeitadinho, mas nem todas. Algumas têm que ajustar isso durante o processo. Mas tem algumas empresas que elas têm essa dificuldade de começar a entender que, opa, peraí,
talvez eu não possa mais atender todo mundo, não faça mais sentido para a operação, né? E eu acho que isso, desapegar disso, cara, deve ser muito doloroso, É né? doloroso, mas ele é fundamental, cara. Esse eu acho que é um dos maiores aprendizados que eu acho que a gente teve ao longo do tempo, cara. E que, pô, os 3 sócios da Mercos têm muito isso na cabeça, assim, cara. Vem muito deles isso aí Uhum. também, sabe? Pô, eu não sei se desapego é a palavra, mas é, cara, entender que, cara, o nosso produto, ele atende melhor um certo perfil de cliente e, cara, e não atende tão bem um determinado perfil. Então, vale mais a pena, cara, o esforço aqui, nesse cara, para manter a empresa saudável, né? Eu acho que é uma Uhum. decisão bem de... Não é só gestão, mas é uma decisão meio empresarial mesmo, né? Estratégica, né? Estratégica, Perfeito. exatamente. É. Eu, Né, mas perguntou doloroso? Total, cara. Principalmente com a Sim. operação, porque, pô, cara, né, chegar no final de um ano de trabalho e falar, pô, todo o esforço que a gente teve esse ano aí, ó, pô, legal, foi incrível, mas a gente não chegou no resultado que a gente precisava, né? Uhum. Mas tá tudo bem. A gente, Uhum. a gente normalmente, para tomar essas decisões mais complexas, a gente tem que garantir se do nosso lado a gente tá fazendo tudo que estava ao nosso alcance pra gente validar Uhum. que a decisão, né, ela Perfeito. vai ser correta, né? Perfeito. Então, É que eu ia falar, né, que muitas vezes, não importa o quão duro o trabalho, muitas vezes você tem um processo de venda que tá muito bem alinhado. Às vezes ele tá beirando a perfeição, você tem, né, todo um processo ali que tá muito bem trincado, você tem um produto excelente, mas se você não tá de fato olhando para o mercado, né, para o mercado certo, se você não tá olhando para o cliente potencial certo, não importa o quão bem você vai fazer o trabalho. exato. Às vezes é uma questão de estratégia da empresa pensar com muito carinho. Cara, às vezes a gente tem que pivotar, tem que começar a olhar Uhum. para outras coisas, né? Então isso é muito da maturidade, de fato, de quem está na operação, de você ter os dados sendo coletados, de você ter uma operação que, aquilo que você comentou, cara, fizemos tudo que deu pra gente fazer. É, Ok. Quando a gente chega naquele ponto, você responde assim, não, a gente fez tudo que a Consciência gente tá podia. tranquila. Consciência tá tranquila. é, Cara, eu não abandonei, é que só não dá mais, né, para poder atingir esse público. Tudo bem, alguém vai atender exato, de uma outra exato. forma, Uhum. talvez não com a nossa estrutura, com o nosso custo, mas, cara, com outro produto, É, alguma outra coisa, né? Então, acho que isso é muito legal. Isso é um baita insight que, para quem tá assistindo aqui, ou podcast, para quem tá. Ou para quem vive essa situação, muitas vezes significa que você querer atender todo mundo nem sempre Uhum. é saudável. É. Às vezes você tem que entender que, cara, às vezes eu estou destinado a atender uma parte. Eu tenho a minha é, lagoa, eu vou pescar muito bem nela, eu não preciso, né, querer abraçar tudo, né? e isso é legal, cara, porque a gente como empresa, assim, né, falar agora, depois que a gente começa a tomar essas decisões com mais facilidades, é super simples, né? Tá aqui falando, Uhum, ó, a gente sim. toma decisão. Mas a gente também teve alguns anos de aprendizado com vários erros aí no meio do caminho que a gente olha agora e fala, cara, se a gente tivesse largado o osso mais cedo, a gente talvez estaria num outro patamar, Uhum. né? Sim. E é aprendizado de gestão, cara. Uhum. E isso é legal, assim, na Mercos, porque hoje ainda a grande maioria da gestão da Mercos é cria da casa mesmo, é a galera que era, Uhum. né, da operação e foi galgando, Uhum. né, a primeira experiência de gestão está sendo na própria Mercos, né? Então tem toda essa curva de aprendizado, porque ela é uma decisão de gestão mesmo, porque uma coisa é só tomar a decisão, depois você tem que cascatear para a operação para que todo mundo acredite que a decisão está correta e a gente agora, beleza, agora a gente navega para esse lado aqui, todo mundo tem que estar junto, né? Uhum. Então, é maturidade de gestão em tudo isso também. Ele não é tão simples quanto uma Com fala, certeza. Sim. né? Ele é Uhum. algo muito complexo, né? A gente passou por. A gente tinha. Na Mercos era. A gente escolhia muitas batalhas para lutar em um ano só, assim. E Uhum. normalmente tu não consegue Não. fazer bem feito as coisas, Sim. né? Então a gente pivotou todo o modelo de gestão da empresa para o KR, né? Então hoje a gente trabalha Uhum. com o KR ali, que vai desde a Legal, principal excelente. da empresa, cascateando por todas as áreas, até Uhum. chegar na operação. Então isso ele vai além de uma metodologia. A metodologia, na verdade, se for bem simplista, por que que ela funciona muito bem na Mercos? Porque Uhum. ela só mostra o foco, cara. Se o gestor tá fazendo alguma outra coisa que não tá conectada com o KR, não deveria estar sendo feito. Sim. Ah, Uhum. pode ser meio brusco falar isso, assim, né? Meio ogro, assim, mas é Uhum. literalmente isso, cara. E tem funcionado muito bem pra gente, cara. Falar, Legal. cara, cara, eu sei que isso é importante, mas isso aqui é mais importante, Uhum. né? Perfeito. Se aquilo lá se tornar tão importante quanto, aí você, no próximo Uhum. quarter, você Sim, defende são uma... trimestrais, né? Exatamente, você joga pro próximo Exatamente. quarter lá pra você defender a ideia no OKR e trabalhar em cima disso. Mas Uhum. enquanto não for, o foco é isso aqui, cara. E a gente aprendeu muito com isso, tá? Não Foi um processo... desperdiçar energia, Não né? desperdiçar energia. Uhum. Boa. Não desperdiçar energia. É. Eu Legal. acho muito, muito legal a tua fala, que tu fala assim, a gente mediu tudo muito bem, né? E na prática, às vezes o empreendedor não entende, né? Porque ele vai olhar, pô, mas
esses caras de 600 de ticket, pô, mas eles representam X% da minha receita, né, cara? Eu vou abdicar essa receita? Como é que eu vou pagar as contas, né? É, Mas ele não percebe que o vendedor que está se dedicando para vender para 3 caras de 600, em vez dessas 3 vendas, ele conseguiria uma de 2.000. é E isso. ele sai ganhando 200 a mais, É entendeu? isso aí. E aí ele, né, essa visão é difícil de ter, né? Que é o custo de oportunidade, né? Que é tu não trabalhar com esse, trabalhar com esse. E não só nisso, mas em praticamente tudo na É, empresa. E aí eu acho bacana que tu falou do teste, experimentação, conseguir realmente estudar e olhar muito bem para poder tomar essas decisões estratégicas e seguir caminhos que no final vai dar mais receita, é né? isso. No final de tudo é gerar mais receita para a empresa. Eu acho que esse é um dos maiores aprendizados que a gente tem e eu acho que é o que faz. Cara, a gente é uma empresa de 15 anos que esse último ano, o resultado oficial, acho que nem saiu. Tô de férias agora, né? Então não tive contato ainda, mas a gente cresceu na casa aí de 30%, Caraca. né? Então, Caramba. cara, É eu acho que 15 anos essa depois é difícil, né? exatamente, é exatamente. bastante Um ritmo coisa. Essa é a acelerado. cenourinha lá na frente, de Uhum. falar, a Sim. nossa meta não vai reduzir, porque a Uhum. gente tá abrindo mão desses caras. Uhum. Pelo Uhum. contrário, de um ano pro outro sempre aumenta. Da onde a gente vai tirar mais receita? É literalmente esse negócio do esforço. Em vez de vender para 3 caras de 600, pô, talvez se focar e tu vender para um cara de 2.000, a conta já tá muito próxima ali de, né, de tá paga praticamente, né? Uhum. Então, eu acho que esse é o segredo do negócio. Uhum. O desafio não mudou, É. na verdade. E às vezes tu nem precisa ganhar na venda do cara de 2.000, né? Pode vender por um cara de 1.000. Mas os 3 caras de 600, eles vão ficar 6 meses. O cara de 1.000 vai ficar 3 anos. Então, Isso, no final, ele também compensa, né? E exatamente. aí, pô, mas eu tô deixando de faturar 1.800. Cara, mas tu vai faturar 1.000 ao longo prazo com muito mais tempo, né? Cara, esse negócio dos números, assim, acho que um aprendizado que a gente teve ao longo do tempo, e principalmente na parte de vendas, antigamente a gente tinha uma porrada de KPI, uma porrada de dado. Sabe aquele CRM, assim, com uma porrada de dash, que daí, beleza, daí o gestor olha e fala, cara, Onde eu eu priori... nem sei o que eu preciso fazer aqui, né, de tanta Eu nem sei por onde informação. começar, né? Cara, sabe o que a gente fez, cara? Quais são os principais KPIs de vendas, da operação de vendas, que podem te mostrar onde, Perfeito. para depois você se aprofundar no problema? Uhum. Cara, vamos lá. SDR, quantidade de demo que o vendedor tá fazendo. Se ele não tiver matéria-prima, ele não vai bater a Uhum. meta. Uhum. Conversão, Uhum. né? Uhum. Então, quantas demos ele recebeu versus o quanto ele tá fechando. Ticket médio. Acabou Uhum. por aí, cara. Uhum. Esses são Perfeito. é a primeira O camada. menos é Uhum. mais, Menos né? é mais, cara. Menos é Perfeito. antes. Pô, a gente tinha muita informação antes, cara. E era muito difícil tomar decisão. Na verdade, era difícil de entender o que estava acontecendo, Uhum. cara. Que um número melhorava, um outro número. Né? Porque agora assim, pô, beleza, tá com menos demo, mas a conversão tá maior, o ticket tá maior, pô, tá entregando o resultado final que a gente precisa. Uhum. Ah, tá com menos demo, mas a conversão, né, tá padrão e o ticket tá padrão. Opa, vamos ver o que tá acontecendo nas demos Uhum. aqui. Vamos lá no time de SDR pra ver o que tá Boa. acontecendo. Fica Legal. previsível também com essas 3, né? Total, É o muito. suficiente, É o né? suficiente, cara. É o suficiente, né? Às vezes, pô, a gente já caiu nesses erros de ter várias KPIs, assim, que a gente cria coisas mirabolantes que Uhum. é meio que pro ego do gestor, assim. Uhum. E falo com, né? Pra dizer que tá controlando. Exato, eu era esse cara, né? Eu era esse cara pra dizer que tá Sim. controlando, né? Que na hora que o Sim. teu superior vir te cobrar alguma coisa, você fala, não, mas olha aqui, cara, olha todos esses números aqui, tá tudo sob Aham. controle, mas na verdade não tá nada sob É. controle. Quando a gente Legal. simplificou as coisas, que a gente começou a enxergar as coisas melhor. Desse negócio do ticket, pô, Uhum. às vezes você tá olhando, tá vendendo bem, mas não tá retendo e o cara tá saindo antes de pagar a conta do quanto tu investiu pra adquirir ele, não faz nem sentido tá entrando, cara. É tipo assim, tá batendo meta de vendas, legal, mas tá dando prejuízo pra empresa, né? Uhum. Então Perfeito. esses são entendimentos, assim, que a gente vai ganhando maturidade, que no começo eu era esse cara que lutava contra também, de falar, cara, não, calma aí, estão batendo meta Uhum. de vendas, né? Quando você começa a entrar nesse nível de entendimento, e daí eu acho que essa mudança que a gente fez de estrutura da Mercos, de começar a olhar para CS também, que daí vem vários KPIs a mais aí nessa brincadeira toda, Uhum. que no final das contas, qual que é o meu papel? Ele virou meio que mini Mercos, né? O canal inbound ali, ele é uma mini empresa, que no final das contas o que a gente precisa fazer? Gerar mais receita daquilo. Às vezes vai ser por vendas, quando vendas não tá legal, como é que a gente bate o net new lá, né? Uhum. Cara, tem que reter mais. Uhum. Perfeito. Quando a retenção não tá bem, tem que vender mais. No final das contas, qual é o lucro que tá dando por mês ali da operação? Uhum. Né? Então, Perfeito. cara, mas no final das contas, simplificar essas medições de dados, porque hoje em dia é muito comum, né? Ah, dado, mas às vezes a galera tem tanto dado que tu não consegue nem tomar decisão. Cara, esse comentário, assim, foi muito preciso, Uhum. porque isso reflete uma realidade, inclusive até o Alec tá dando risada, porque
qual que é a experiência de compra, né, que a gente vê de alguns clientes que hoje já amadureceram muito durante o processo com a gente, mas geralmente eles chegam aqui justamente que foram educados na visão de que, ok, nossa, eu preciso ter, né, uma análise muito precisa de todos os dados. Aí os caras vêm e chegam pedindo dashboards que são super complexas e que é medir absolutamente tudo, né? Para no fim do dia, né, eles descobrirem que o conselho que a gente deu lá atrás era, olha só, cara, menos é mais. É isso, cara. Por quê? Porque muitas vezes é muito importante você ter dados, né? Não, né? É importante deixar isso muito claro. É muito importante e relevante você ter dados. Só que a forma como você vai olhar para os dados é tão importante quanto os dados que você tem, né? E muitas vezes você ter KPIs demais te distrai Total. e você não consegue enxergar aquilo que de fato vai fazer o teu ponteiro mover, né? Ou seja, a gente tem que entender que tem as coisas certas para medirem, pro nível de maturidade, né? Claro que, por exemplo, você vai pegar uma grande empresa, uma grande indústria, você vai ter lá dashboards que são, mas justifica, E tem que porque ter. e tem É. que ter, Uhum. porque é uma grande operação, né? Ou seja, tem lugares onde isso justifica, mas a gente vê que muitas vezes tem gestores de operações que são um pouco menores, empresas um pouco menores que querem ter um universo ali de dados sendo analisados em tempo real. E isso não faz sentido, porque É. no fim do dia, o que importa é o básico bem feito. Exatamente, Né? cara. E assim, né, eu não tô falando que não tem que ter dado, tem que ter dado. Com certeza. Até porque, assim, a conversão tá ruim, ou o ticket médio tá ruim, o que você tem que Daí fazer? Você faz tem o que se drill down, aprofundar. né? Exatamente. Exato. Pô, se o ticket médio tá ruim, ou ele tá vendendo talvez do plano mais barato e comparado com o time a galera tá vendendo mais, aí tem que entender que aquele vendedor, aí tem que ter o coordenador lá entrando até na demonstração para entender como é que tá o discurso desse cara e tudo mais, né? Mas aí você vai se aprofundando nos dados. Pô, Perfeito. será que é um produto que ele não tá vendendo? É plano mais baixo que ele tá com dificuldade né, de defender valor e mostrar pro cliente, né, dos planos mais completos da Mercos, por exemplo? Aí você começa a se aprofundar. Você tem que ter o dado de medição, né? Mas começa pelo mais simples, depois você vai cascateando, cara. Que às vezes você começa com uma porrada de coisa e daí a gente não tem maturidade para fazer essa leitura, né? Sim, com Esquece de certeza. olhar o básico, porque tá É olhando muita isso. coisa, né? Exatamente. Não foi nem combinado, tá? Mas a gente faz um diagnóstico de maturidade comercial que tem esses 3 indicadores. Ah, é? Quando Olha aí, a ó. gente vai- Então a gente tá no caminho certo, no cara. mesmo caminho. Sim. Que legal, que legal. Boa demais. Legal. Legal. Eu acho que uma coisa que é bacana também, que é pra quem gosta da área comercial, né? Eu queria que tu trouxesse. Pô, tu tem uma carreira de sucesso, né? Então, Pô, que isso, cara. construiu um Nada. monte de coisas bonitas aí, boas, e tá numa fase bem legal. Então, eu queria que tu aconselhasse quem tá nessa carreira, quem tá buscando também esse crescimento, quem quer se desenvolver, e trouxesse um pouquinho dos teus aprendizados, porque é sempre bom ter, né? Uma inspiração e alguém pra gente também seguir e continuar crescendo, né? Pô, obrigado pelas palavras. Cara, pô, eu acho que primeiro de tudo, assim, cara, tu tem que se identificar muito com gestão, assim, sabe? Porque é um negócio do background que ninguém vê, assim, né? Sabe aquele negócio de balela que todo mundo fala, que Sim. o cargo de gestão, ele é mais solitário? E é mesmo, cara. Né? Normalmente, às Muito. vezes, principalmente quando você assume o próprio time, né? Às vezes, pô, você tava ali conversando com todo mundo era teu par, de repente tu virou, Não é mais né? amigão, Não é mais... conta mais as Exatamente, coisas. né? Muda, né? Muda, querendo ou não, a certeza. relação, né? E, cara, eu acho que tu tem que ser um cara fanático por aprendizado, assim. Seja, cara, pô, beleza, ler livro. Se não gosta de ler, vai escutar podcast, vai conversar com gente que tá à frente. Acho que é uma coisa que me ajudou muito, cara. Pô, e daí eu sou, acho que, bem beneficiado nisso, assim, né? Agradeço bastante, porque tem muita gente que eu conversei, pô, o Costa lá atrás, né? Tava em operações que estavam com maturidade bem à frente da minha, pô, sentei com o Costa pra conversar lá atrás, pô. E aí tu vai encurtando o caminho, né, cara? Tu começa a cometer erros que não é os erros básicos, né? Que daí você vai. É a mesma coisa de ler o livro, né? Ler o livro nada mais é do que isso, é encurtar caminho. Pegar alguém que já fez a cagada, porra, não vou fazer isso, né? Já sei um caminho pra seguir. Boa. Eu acho que isso no cargo de gestão, cara, funciona muito, assim. Muito mesmo, assim, de tu aprender com quem já passou por problemas que tu já passou e tu não errar tanto, né? E, cara, eu gosto de falar muito assim também, acho que isso tem que ser muito claro pra todo mundo que você vai pra um caminho de gestão, é que quando você adquire um cargo de gestão, seja coordenação, gerência, acho que até diretoria também, você tem a cabeça dividida, né? Metade das tuas decisões vai ser pensando no time, e essas decisões normalmente impactam a empresa, e metade das outras decisões, opa, bati no microfone aqui.
E a outra metade das decisões Aham. vão ser pensando em empresa e normalmente vão ter impacto no time. E essa é a vida do gestor, no final das Uhum. contas. Né? No Perfeito. final do dia, né? Todo dia tu toma decisões pensando ou às vezes um pouco no time ou às vezes pensando na empresa. E que tu não Uhum. vai agradar 100% das pessoas, cara. Isso é impossível. Eu sou um cara que eu tenho um perfil mais carismático, assim, eu demorei muito pra entender isso, assim, Uhum. né? Isso eu ficava me massacrando, assim, falei, cara, puta, mas eu fiz uma reunião agora, percebi que teve gente que não gostou do que eu falei, teve gente... No final das contas, na gestão, tu tem que ser um coração um pouco mais frio em alguns aspectos, Uhum. Uhum. né? Eu acho que isso também encurta caminho e diminui o teu sofrimento de aprendizado da parte de gestão, que ela é necessária. Tu tem que ter um perfil, Uhum. tu tem que saber que tu vai tomar decisões, porra, às vezes tem que fazer um desligamento. Se tu for ter um coração, cara, pensar só com o coração, tu não vai desligar ninguém nunca na tua vida, né? Com certeza. Isso serve para mudança de processo, porque quando tu muda qualquer coisa, você vai impactar o time. Às vezes vem mudança, né, de rota da empresa, que você fala, cara, agora eu preciso repassar isso todo mundo pro time, vai impactar todo mundo lá na ponta, né? Uhum. Mas no final das contas, cara, acho que tu gostar de pessoas, eu acho que uma das coisas que mais me deixa contente na posição que eu tenho, e não é na posição, no cargo em si, mas de trabalhar com pessoas na parte de gestão, é que pessoas é algo que eu levo minha vida pessoal, assim, eu sempre gostei de me comunicar com pessoas, sempre gostei do relacionamento com pessoas, e isso eu trago pro profissional também, então acho que essa é uma parte que me ajudou muito, assim, conectar os meus objetivos de vida, né, com os meus objetivos profissional. Nisso a Mercos me ajudou muito também, acho que a parte cultural da empresa se conecta muito com o que eu acredito pessoalmente, né, não falando o Denis Sensacional. profissional, mas o Denis pessoal, né, então acho que encontrar uma empresa que se conecte legal, né, não só como profissional, mas tô com a tua parte pessoal também, mas, cara, essa parte de gostar de pessoas, porque a vida do gestor é resolvendo problema, né? Se não fosse problema, ninguém precisava estar aqui. Botava as IA da vida aí agora, né? Que E é aí a moda resolver. com tudo, é isso aí. Não tem como, né? Que ajuda muito, tá? Sou super É, a Com favor de IA realmente, também, certeza, sou super a super a favor. favor. Aqui a gente usa pra Porra, caramba. muito. A gente usa muito na Mercos também, cara, e isso eleva resultado, ajuda na Muito. gestão, ajuda a galera na ponta, na venda, porra. Uhum. É Sim. fantástico. Legal. Cara, acho que trouxe, assim, insights muito ricos, principalmente entendendo a tua carreira de sucesso como um gestor, né? Faz 10 anos que tá lá na Mercos, uma empresa de sucesso, então acho que isso é uma baita prova. E uma dúvida que geralmente as pessoas têm é como que você faz para poder manter a galera unida, cara? E acho que essa é uma pergunta que muita Legal. gente tem, quem assiste o nosso conteúdo, né? Pô, mas como é que eu faço para de fato manter o pessoal com uma só mente, focado, olhando para o mesmo objetivo? Ok, falamos sobre os OKRs, isso alinha, você tem uma cultura forte na empresa, Uhum. isso são pontos muito positivos, mas quando a gente vai para uma gestão de, pô, ok, agora eu tenho um time, e a gente Perfis entende diferentes, perfis né? diferentes, Aham. pessoas diferentes que foram criadas, né? Nasceram em ambientes diferentes, foram criadas com conceitos e valores diferentes. Como é que você faz para unir isso tudo em um único objetivo para ter um time, não, acho que focado não é a palavra, mas para ter a galera olhando e remando para o mesmo lugar? Como é que tu, Denis, faz isso, cara? Legal, cara. Acho que uma coisa que talvez eu vou falar uma coisa meio polêmica, assim, mas eu vou falar o que eu acredito, tá? Aham. Que muita gente defende, porque tem que ter motivação, cara. Não tem que ter motivação. Eu não acredito que tem que estar ali motivando as pessoas. As pessoas, cara, tu tem que estar motivado na empresa que tu tá, porra. Senão vai procurar alguma empresa que te motive, Uhum. né? Uhum. Desculpa a fala, assim, mas é Sim, que. Faz Mas é um negócio que eu sentido, acredito não, faz muito, total assim, sabe, sentido. cara? Eu É acho isso que. mesmo. Aham. Uma coisa que eu acho que a gente ajeitou muito na Mercos, assim, principalmente, a gente tá no modelo remoto, né? Então acho que o remoto vem para desafiar ainda mais tudo isso. Uhum. É acertar na contratação, cara. A gente remodelou todo o nosso processo de contratação para, primeiro, achar pessoas que são muito conectadas com a nossa cultura, né? Pra você ter uma ideia, hoje, a gente tem um processo que só chega na entrevista técnica, que é com os gestores, depois que passou por cultura do RH. Senão, cara, não pode ter o cara melhor do mundo lá, cara, se ele não tiver o fit cultural, ele não entra. Uhum. Isso eu acho que já facilita muito, que daí tu consegue conectar, né, as pessoas culturalmente com a empresa. Isso eu acho que é 50% do caminho andado do que você precisa colocar, né, de, cara, vamos para essa direção. Eu sei que as pessoas vão estar com a mesma convicção que a gente tem também. E Uhum. tem daí o papel, a experiência, acho que a experiência e maturidade da gestão também, de como conversar com as pessoas, de como passar, né, principalmente decisões mais complexas e decisões difíceis, cara, mas hoje eu tenho 3 coordenadores que trabalham comigo, né? Eu tenho um papo muito reto com essas, né? Quando você passa a camada de gestão, você vai filtrando as coisas para chegar às coisas muito mais redondinhas na Uhum. ponta, né? Mas eu acho que eu gosto de falar muito
de forma muito transparente com quem tem um cargo de gestão também, para entender muito bem. Se a gente não entendeu, cara, para onde que a gente precisa ir, o que que precisa ser feito, dificilmente o time vai entender também, né? Mas Uhum. eu acho que essa é uma parte crucial do negócio, assim, sabe? De como repassar as coisas para pessoas. No final das contas, o que eu acredito muito, cara, tu não pode ficar fazendo firulinha, né? Eu acho que quando a gente acerta na contratação e a gente tem um perfil muito bem mapeado das pessoas que a gente quer dentro, cara, a gente brinca assim, a gente não trabalha com criança, cara. A gente não precisa. Porque às vezes a gente já caía no erro lá atrás de, pô, a gente tinha uma decisão difícil, a gente ficava criando um monte de comunicação, assim, de falar, cara, como que eu preciso falar com as pessoas? Não, a gente precisa ser só transparente, cara. As pessoas vão entender, né? As pessoas Uhum. precisam entender, né? Culturalmente elas estão alinhadas, elas vão entender. Então, essa é uma parte, sim, cara, que eu dou uma dica que eu acho que eu errei muito, assim, lá atrás, sabe? De tentar ficar fazendo, criando na minha cabeça formas legais de comunicar com as pessoas pra ter essa integração entre o time, mas no final das contas o que funciona é tu ser transparente com as pessoas, cara. Tu não pode ficar escondendo as coisas. Lógico, tem comunicações e comunicações com cada, né, Perfeito. faixa de cargo ali, você tem um nível de transparência, não é nem nível de transparência, mas a forma como falar, de uma forma um pouco mais Uhum. direta, uma Uhum. forma mais cuidadosa. Como você falou, tem Uhum. perfis diferentes no time e tudo mais, mas no final das contas, cara, tu ser transparente e ficar com o mínimo de firulinha falando é a forma mais eficaz pra se fazer. Porque no final das contas é aquele negócio, tu não vai agradar todo mundo. Sempre alguém não vai entender e talvez tu vai ter que conversar depois e a pessoa, cara, puta, agora entendi, né? Então, nenhuma Uhum. comunicação ela é 100% eficaz com 100% do time, né? Porque o time normalmente é bem diverso. Então, as pessoas entendem de maneiras diferentes e depois aí cabe também você ter o papel da tua gestão ali, do no one-on-one, tu ir aparando essas arestas, né? Mas, cara, eu acho que quando eu comecei a ser uma comunicação mais direta com as pessoas, sem me preocupar, não é me preocupar com as palavras, mas me preocupar de, cara, o que que as pessoas vão pensar, no final das contas, assim, cara, é isso que você precisa falar, é isso que você precisa colocar a batida do time para ir para essa direção, tem que ser de uma maneira reta, direta, de maneira transparente, funciona melhor. Legal. Minha opinião, tá? Legal, não, Boa, perfeito, boa. perfeito, Baita muito bom. conselho. Baita conselho. Legal, cara. Eu acho que faz total sentido. Ele tá super alinhado com, inclusive, os nossos valores, Uhum. com que de fato a gente acredita. Transparência. Transparência é É. fundamental, né? Então, quanto maior o nível, claro, você tem camadas do que você pode dar Uhum. de informação. Até porque as Isso, pessoas muitas vezes estão em pontos de maturidade diferentes, né? exato. Mas eu acho que esse é um baita conselho, né? E uma pergunta, tá? Agora, né? Já que a gente tá se aproximando ali do final. Uma pergunta, se você pudesse, eu sei que essa pergunta ela é bem comum, é bem normal, geralmente o pessoal faz. Clichêzaço. É bem clichê, mas eu Qual animal gosto. você seria? Quase isso. Eu não vou descer desse nível, né? Mas, cara, eu sempre gosto de fazer uma reflexão olhando para trás, né? Então, se você pudesse olhar para trás e, cara, pudesse dar um conselho pro Denis de 10 anos, se você pudesse escolher um conselho que você pudesse dar e falar assim, Denis, se você seguir isso aqui, cara, talvez você vai encurtar caminho ou vai ser ainda melhor. Consegue pensar em algum conselho que você Eu falaria pra consigo você? pensar em vários, acho. Tá viajando, Denis. Para de Isso, fazer cara. isso, Para com isso, Pô, cara. Pô, tem coisas assim, até de decisões de trabalhos passados, assim, de ter saído antes dos lugares que eu tava, porque, puta, Aham. não me conectava com as coisas que eu acredito. Acho que decisões de carreira, às vezes mais rápida, não ter tanto medo das decisões. Acho que quanto Uhum. mais novo tu é, mais tu pode errar, vamos dizer Com assim. certeza. Olhando pra parte, talvez, de gestão, cara, entender muito bem, cara, que tem decisão que tu vai tomar que é em prol da empresa e que tá tudo bem. E vai ter decisão que é mais time, então talvez ser menos coração mole em alguns aspectos, assim, porque é papel do gestor, cara. Né? Eu demorei muito pra Uhum. entender esse item, assim, sabe? De falar, cara, eu falo pra todo mundo assim, né, cara, no time, assim, pô, a gente não tá aqui pra fazer amizade com todo mundo. Mas é Uhum. claro, se tu conseguir ter um vínculo legal com as pessoas, a jornada é muito mais gostosa, né? Uhum. Mas, cara, tem muita decisão que vai ser fria mesmo na gestão e faz parte do cargo, né? Uhum. Então acho que isso me encurtaria muito o caminho. Olhar para dados antes, né? Pô, antigamente a Uhum. gestão era muito em sentimento mesmo, e falar, cara, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e aí tu erra muito mais, né?
Eu acho que até a gente como empresa, assim, ganhou maturidade em dados muito tarde, assim, né? A gente poderia Uhum. ter vindo antes para essa parte, que eu acho que, puta, acelerou muito o nosso crescimento quando você começa a olhar para e crescimento, assim, cara, o receita, é claro, é crescimento de receita, mas na operação em si é, cara, entender de forma mais rápida, assim, tomada de decisão de, cara, tem um vendedor ali que, puta, não tá vingando, a gente já fez tudo que podia aqui, tomar decisão, às vezes, de um desligamento que é difícil, tomar uma decisão mais rápida. Eu acho que Uhum. esses são aprendizados na gestão que a gente vai tendo, assim, ao longo do tempo, que se eu soubesse disso lá atrás e tivesse essa maturidade, talvez, que eu tenho hoje, eu acho que a minha curva seria mais rápida, assim, de profissional, assim, sabe? Legal, legal. Acho Acho que. que esse é um baita conselho, porque acho que tem muita gente que é pega pelo coração nesse ponto, né? Pô, demais, E cara. até você amadurecer e entender que, cara, não é pessoal. Custa também, É né? Não é exatamente pessoal. isso, cara. Não é pessoal, Não, cara. Não é pessoal. Acho que. E não. E nunca vai ser, na com verdade. certeza. Né? Acho que, de Uhum. novo, esse negócio de, empresa somos uma família. Cara, não, não é uma família, cara. E, né, é uma empresa, Sim, cara. Uhum. Né? De boa. novo, né? Se der pra gente ter essa conexão, pô, a jornada é mais gostosa, mas às vezes não Perfeito. vai ter e tem que estar tudo bem pra todo mundo. Uhum. Legal. Né? E eu acho que esse negócio do coração mole, assim, cara, foi algo que me pega, assim, toda vez que eu penso nisso, eu falo, cara, puta, se eu tivesse essa maturidade, tivesse atingido esse nível de maturidade antes, a Sim. minha vida seria mais fácil, porque no final, eu acho que a minha vida é a vida das pessoas que trabalhavam comigo também, porque, né, quando você posterga uma decisão, você impacta outras pessoas também, cara. Né? Uhum. O erro do gestor normalmente impacta outras pessoas, essa que é a dura realidade, Boa. né? Então, acho que facilitaria a minha e das pessoas que trabalhavam comigo na Teria, época e teria também. dormido noites melhores, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Porque daí, Boa. quando você chega pra tomar a decisão, você fala, cara, Que alívio. que Que alívio, né? alívio, Pô, mas, pô, pô, finalmente, né? esse alívio podia ter tido há 2 meses atrás, sabe? Legal, legal. Cara, acho que sensacional. Muita gente aí vai poder. Acho que tem muitas pessoas que passam por esse desafio e acredito que isso vai ajudar bastante gente, né? Boa, muito bom. Boa. Luiz. Compartilha tuas redes sociais, né? Da tua É verdade, o empresa pessoal também. te Vamos achar fazer um lá. jabazinho, né? Cara, legal. A minha é Denis Raso, @DenisRaso, da Mercos é Mercos Oficial, Hum. né? Então, E se quiser deixar aí umas últimas palavras, fica à vontade. Pô, últimas palavras, cara. Uhum. Você é um cara tão criativo. Me pegou desprevenido, Não sabia. cara. Desprevenido. Mas, cara. Cara, papo assim de, pô, agradecer demais o convite de vocês, assim, pra mim. Prazer, né, O prazer que é nosso, cara. funcionou. Pô, gostei muito, cara, de toda essa estrutura de vocês aqui. Tô me Bacana. sentindo até importante aqui. E é, né? Pô, e o papo gostoso, cara. Pra mim é sempre um prazer, né, compartilhar, assim, né, jornada de aprendizado, as coisas que a gente acerta, as coisas que a gente erra, essa parte profissional, um pouco sobre a Mercos também, que, pô, meu orgulho Com gigante certeza. fazer parte e continuar fazendo parte, né, dessa história também. Então, foi pra mim um prazer estar com amigos Boa, aqui muito batendo bom. papo também. Cara, para nós foi um enorme prazer te Uhum. receber aqui. O papo foi muito legal, foi, cara, sensacional. Tenho Alto certeza que nível, vai hein? alto nível. Tenho certeza que muita gente vai se beneficiar. Pessoal, essa é a estreia aqui do nosso podcast. Começamos bem. Começamos bem, Uhum. então inaugurada em altíssimo estilo. E nós vamos fazer mais episódios. Aproveitem para poder seguir o canal. Tenho certeza que vocês vão gostar, inclusive, dos próximos conteúdos que a gente vai lançar. Fiquem ligados, vocês vão receber as notificações. E sejam sempre muito bem-vindos aqui. Voltem sempre. Um grande abraço, nos vemos em breve. Até sempre. Até sempre.